sempre foi uma coisa mais amadora, que eu ia fazendo juntamente ali enquanto eu ia estudando. E depois, quando eu fui prestar vestibular, eu cheguei até a prestar para uma outra coisa de design, porque eu adoro desenhar, pintar também. E prestei também para artes cênicas e passei nas duas. E aí eu tive que escolher. E acho muito legal falar isso, assim, porque a carreira artística, muitas vezes as pessoas não têm muito apoio, assim, da família, né? É sempre uma coisa mais difícil. E comigo foi o contrário, porque a minha mãe falou: filha, faz artes cênicas, você adora fazer teatro, vai lá fazer isso. E aí eu comecei a fazer de uma maneira mais profissional. Então, isso mais ou menos com 17 anos, né? E aí eu fiz a faculdade de artes cênicas. Quando eu acabei, eu fiz lá no Paraná. Eu tive que me mudar, porque acaba que não tem tanta oportunidade de trabalho, né? Não dá para crescer muito ali. Aí eu falei, ai, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. E aí escolhi vir para o Rio. Eu já tinha vindo para cá fazer trabalho de modelo, já tinha me apaixonado pela cidade. E aí me mudei para cá em 2014. E agora estou aqui. Quando vieram os primeiros trabalhos, os primeiros papéis assim na TV? Foi mais ou menos nessa época. Antes de me mudar para cá, assim, eu não fiz a louca, me mudei do nada. Eu já tinha uma agência aqui, tanto de modelo quanto um agente de trabalho de atuação. E aí eu já tinha feito o meu cadastro na Globo, já tinha vindo fazer teste para peça de teatro. Eu, inclusive, tinha passado para uma peça que seria produzida aqui no Rio, então eu vim para fazer essa peça e no fim a peça não aconteceu, porque era de um livro do Valcir Carrasco e eu acho que eles não tinham conseguido os direitos para produzir. Mas aí, naturalmente, assim, cheguei a fazer algumas peças no meu começo aqui no Rio, mas naturalmente a coisa foi caminhando mais para a TV e para o cinema. Então, participações na Globo, participação na Record, fiz muitos curtas-metragens também, que é uma boa maneira da gente estar exercendo nossa profissão, aprendendo, conhecendo gente que está iniciando no meio, né? Sempre gostei de fazer assim. E no meio disso tudo, descobri a galera das webséries. Então foi tudo meio que junto, assim, não sei dizer exatamente quando que, acho que 2016, mais ou menos, que eu comecei a fazer. É tudo junto, uma coisa vai complementando a outra. E até hoje ainda é assim, todas essas linguagens vão acontecendo juntas. Uhum. E você falou aí que você entrou para esse mundo das webséries. É, essa experiência facilitou para você já na hora de que você conheceu a Valentina, Stupid Wife? Como que foi esse convite no momento que você entrou para Stupid Wife? Eu já conheço a pontuação, né? A Priscila, a Nathalie, o Rodrigo, enfim, tem muito tempo. Já conhecia eles, acho que até antes de começar a fazer websérie, eu já tinha escutado falar no Hubfest e que eles tinham sido muito bolados. Eu tinha um amigo que na época fazia uma outra série lá, enfim, e aí eles falaram, cara, essa série e tal ganhou uns prêmios muito bons, a melhor amiga da noiva, não sei o quê, e aí eu fui atrás pesquisar e tal. E aí depois eu acabei conhecendo a Priscila, gravando Magenta. A gente vai se encontrando aí em vários projetos, né? Enfim, e aí aquilo era uma lenda para mim, pontuação, pô, já estava ali no meu radar há muitos anos. E aí eu trabalhei um pouquinho com a Priscila da 58 segundos, que eu não sei se você já ouviu falar, que é um projeto mais do Instagram, que ele é bem rapidinho e tal. E aí a gente gravou assim num dia só, foram poucas horas, mas a hora que eu vi ela trabalhando, eu falei, cara, essa menina entende muito o que ela faz, quero trabalhar com ela. E isso em mente. E aí eu tava com isso em mente. E aí no ano passado, mais ou menos no comecinho do ano, assim, eu acho que eles já estavam fazendo essa seleção para a série, através de uma plataforma de atores, eu não estava sabendo, mas a Rafa, que era a produtora deles na época, entrou em contato comigo pelo Instagram
E só que eles já estavam com os testes rolando, acho que as datas de gravação meio que já estavam marcadas, então eu já peguei ali a coisa meio caminhando assim. E aí ela já, eu preciso do teste, me manda o teste aí, não sei o quê, eu preciso do teste até amanhã. Isso era tipo sexta-feira à noite. Eu falei, cara, essa menina tá louca. Eu não vou... assim, eu tava indo assistir uma peça, eu acho. Falei, cara, o que que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu falei, tá bom, te mando amanhã de manhã. Aí decorei o texto rapidinho ali antes de gravar, fiz uma vez, falei, quer saber? É isso, fé, se der certo, vai dar. E a gente estava até com problema de agenda também, porque eu tinha um trabalho no comecinho das datas que eles iam começar a gravar, eu já tinha um outro trabalho fechado. Mas enfim, aí deu tudo certo. Acho que eles gostaram do teste, ou enfim. E a gente conseguiu adaptar as agendas também. E aí deu certo, consegui realizar esse sonho. Ai, que bom que conseguiu. É, É muito bom, né, quando a gente espera uma coisa assim e consegue, é muito legal. sim. E eu queria saber também como que é para você fazer o papel de uma mulher queer. Também a gente sabe que hoje em dia não é tão comum ter histórias sáficas tão boas como as que vocês estão produzindo agora. Uhum. Eu acho que para mim, toda vez que a gente fala assim, né, que aparece essa pergunta, eu falo para mim nunca foi uma questão, isso nunca passou pela minha cabeça assim, será que faço, será que não faço? Porque enquanto atriz, o que me move é poder usar o meu trabalho e a minha voz para dar voz para pessoas que, sabe, que não têm esse espaço. Então, eu me sinto muito, muito, muito honrada, assim, de uma maneira que eu não sei nem explicar. Coincidentemente, eu já trabalho com essa temática há um tempo, né? Magenta, encontro. Então, eu me sinto honrada mesmo. E eu fico muito feliz, assim, que a história esteja alcançando tantas pessoas. Eu recebo diariamente mensagens muito lindas de como as pessoas se sentem, assim, atingidas pela história, pelo trabalho, de como aquilo reverbera de uma maneira positiva na vida delas. Às vezes eu falo, cara, eu faço tão pouco, assim, como é que eu fico... Eu não faço nada, sabe? Eu me sinto assim fazendo, é o mínimo que eu posso fazer é isso, eu tenho que fazer isso. E aí ter essa resposta, esse carinho das pessoas, assim, nossa, eu fico, eu abro as mensagens, eu choro. Eu leio as cartas, eu tenho que deixar um dia, assim, específico, porque aquilo mexe tanto comigo. Principalmente, hoje eu não consegui fazer isso, mas antes da gente ir no podcast, por exemplo, ou antes de gravar cenas muito intensas, eu gosto de ler uma história, porque eu gosto de ter aquilo dentro de mim para poder, de alguma maneira, trazer a história de alguém, né, na minha interpretação, ter essa consciência, porque, enfim, é muito importante. Uhum. E você Eu tô muito chegou, chorona, tô aqui me segurando. e você chegou a ler a fanfic de Stupid Wife em algum momento? Você já conhecia as meninas da banda do Fifth Harmony? Conhecia, mas nunca, assim, conhecia, mas não sou tão fã, não conhecia tanto a fundo, assim, a história, a fanfic e tal. Conheci a banda de escutar as músicas mesmo. Daí, lógico, fui ler a fanfic para pegar ali várias referências, fazer os meus grifadinhos no texto. E é muito legal, porque eu queria ter lido antes de ter gravado a primeira temporada, mas como eu falei, né, eu já peguei a coisa ali meio andando, então não teve muito tempo de preparação, assim, acho que foi mais ou menos um mês, não consegui acabar o livro. Então eu fui lendo ele depois que a gente já tinha gravado a primeira temporada. Mas foi muito interessante também, porque a gente não se influenciou exatamente por tudo que está na história. Então é legal, quando eu fui lendo, fazer essas comparações, assim, de coisas que às vezes naturalmente a gente criou, coisas muito sutis, assim, não tô me lembrando agora, mas sei lá, um beijo na testa, alguns trejeitos, assim, que a gente criou para Valu, que depois no livro eu vi que tinham essas coisas, e eu falei, caraca, assim, e ninguém tinha falado pra gente fazer isso, foi uma coisa que naturalmente aconteceu. Então, achei muito legal mesmo. E o que que você acha que você tem de semelhante ou diferente com a Valentina? Nossa, eu sou tão diferente da Valentina.
Nossa, são muito diferentes da Valentina. É, o que que eu tenho de semelhante? Eu acho que eu faço tudo pelas pessoas que eu amo, assim. A Valentina tem muito isso, né? De fazer tudo pela Luísa, de insistir ali naquele relacionamento. Eu acho que na minha vida eu sou assim também, não só em relacionamentos amorosos, mas com os meus amigos eu sou muito assim, de realmente dar tudo de mim, que eu posso, que eu não posso, eu vou até o final. Tem essa lealdade, né? E eu acho isso bem bonito dela. E de diferente é, sei lá, 80%. Valentina marrentona, Valentina na faculdade se achando, a última bolacha do pacote, sabe? Aquela coisa, nossa, não tem nada a ver comigo, nada, nada, nada. Mas eu Como acho que foi bem legal também, porque pode falar? é um desafio, né? Assim, você faz uma pessoa completamente diferente de você, então eu me diverti muito. É, eu ia perguntar isso, como que você se prepara para fazer uma personagem que praticamente não tem nada a ver com você? Ai, cada trabalho é um trabalho, assim, mas sempre assisto muita referência de muita coisa. E naquela cena assim específica da faculdade, eu usei muito da música. E engraçado que eu não estava escutando música porque a gente estava usando um telefone que, como é passado, né, um telefone antigo, o telefone não estava funcionando. Mas na hora veio uma música na minha cabeça que traz um empoderamento, uma marra, uma coisa assim, e eu usei bastante disso em cena. E uma coisa que me ajuda bastante nessa transformação é o momento da caracterização. Então, eu na vida não uso muito aquela, apesar daquela bota ser minha, eu não uso muito bota daquele estilo, eu não uso cabelo tão puxado, tão lisão, mas esse processo de transformação meio que foi me ajudando a trazer essa personalidade. Fora, né, as técnicas, as coisas que a gente usa, assim, mas quando eu visto aquela roupa, eu chapo aquele cabelo, eu viro a Valentina, é muito engraçado. E para você, qual que foi o maior desafio de fazer a primeira temporada da série? O maior desafio, eu acho que foi. São vários. Todo trabalho tem os seus desafios. Mas uma coisa que me ensinou muito, que eu acho que não só na primeira, quanto agora na segunda também, é são muitos dias de trabalho, né? Então, essa continuidade, esse espaçamento, assim, e a gente não grava as cenas em ordem cronológica. Então, a Valentina da faculdade foi a última coisa que a gente gravou. Então, eu também não sabia exatamente como é que seria a minha Valentina da faculdade. A gente fica num lugar ali meio inseguro. Então, agora, e na primeira temporada, tinha essa coisa da Luísa despersonalizada lá e tal. Então, a gente tinha que ter ali no roteiro tudo muito bem anotado e estudado. Ah, agora elas estão se reconquistando. Não, agora elas acabaram de brigar. Não, hoje eu dormi na sala, ela não vai dançar, não vai descer para jantar. Então, você tá. Só que isso tudo no mesmo dia. Então, uma hora você tá aqui, outra hora você tá ali. Então, ter tudo isso bem claro no roteiro ajuda ali na hora da cena, porque a gente não tem muito tempo de preparo de uma cena para outra. Tem que ser uma coisa ali meio ágil. Mas a gente estudou bem, se preparou bem. E aí foi um desafio, mas é bom, foi um bom aprendizado também. E teve alguma cena que você gostou mais assim de gravar na primeira temporada? Eu amo a cena da faculdade. Porque foi o que mais me desafiou. Eu adoro um desafio, assim, adoro ter um frio na barriga. Tipo, será que eu vou conseguir fazer? Será que eu não vou conseguir fazer? Então, essa é a minha preferida, porque foi a mais difícil para mim. Na primeira temporada também a Valentina, ela aguentou muita coisa, né? Engoliu muito sapo. E qual que foi Engoli. e qual que foi a cena mais difícil assim que você acha? Dessas com a Luísa, No geral da primeira temporada que você quiser destacar assim. eu acho que a cena do último episódio lá da casinha foi uma das mais difíceis, porque eu não tenho dificuldade nessas cenas de intensidade dramática, assim, para mim é tranquilo. Mas como somos duas atrizes, né? E aí tem a parte técnica, então assim, tem a sua intensidade dramática, a intensidade dramática da outra atriz,
e vocês adequarem a atuação dentro da parte técnica. Então, assim, a Luísa tá aqui tendo uma crise. E às vezes, quando a gente está muito dentro do personagem, você não sabe exatamente se você vai parar virada para lá, se você vai se movimentar para cá. Você fica ali muito dentro, né? E que bom. Só que como a gente está ali fazendo um trabalho de audiovisual, então você tem que parar exatamente na marcação onde o apóstolo marcou o foco. Você tem que segurar a atriz aqui, sendo que às vezes ela está tendo uma crise e ela quer se movimentar, mas você tem que segurar ela. Então, mergulhar na emoção, tendo essas marcações, assim, é sempre um desafio, que você tem que estar um pouco mergulhada, um pouco fora, sabe? Tem que transitar entre esses dois lugares. Então, essa cena foi bem desafiadora. Sim. E falando também sobre você e a Reis, a gente sempre vê comentários sobre a conexão de vocês duas. O que que você pode destacar dessa parceria com ela? Cara, é muito legal, assim. É muito, muito, muito legal. Eu brinco que eu tenho um meme de Wandinha, que eu sou a Wandinha, a Reis é a Lobinha, porque são só que ela não assistiu, ela não entende esse meme. Eu fico, amiga, é muita gente, mas ela não assistiu. Porque são as duas personalidades completamente opostas. E aí, quando se junta, a gente não sabe o que vai acontecer, sabe? Então é muito divertido, cara, é muito divertido mesmo. Ela é muito engraçada. E, nossa, eu agradeço muito de estar trabalhando com uma pessoa que eu admiro, que eu respeito, que eu tenho um bom convívio, porque agora a gente está convivendo assim, pô, diariamente há 3 meses, todos os dias. E, e assim, nossa, deve ser muito difícil trabalhar com uma pessoa que você não se dá bem. Então eu agradeço, falo, ai, que bom, sério, é bom demais. E falando então da segunda temporada, o que que você pode contar pra gente? Como que vai ser a Valentina agora, nessa nova etapa? Ai, meu Deus. O que eu posso contar? Eu acho que muitas coisas vão se esclarecer na segunda temporada. Acho que o pessoal estava pedindo muito assim por cenas de diálogo do casal, né, de comunicação, que era uma coisa que tem muito, é uma coisa que tem muito na fanfic, no livro, né, no livro em si, e que eu acho que sentiram um pouquinho de falta na primeira temporada. Mas eu acho que também faz parte, né? Porque foi para deixar aquele mistério e tal. Então, muita coisa vai ser explicada agora na segunda. Acho que muita coisa vai fazer sentido. E eu acho que. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Acho que a Valentina vai ter bons momentos também. Assim, vai ser menos chororô, menos tristeza. Vai ser um momento bom para elas, que o pessoal também sempre gosta de ver, né? Aquelas cenas fofas, as cenas em família. Tem muita cena legal com o Tomás, muita, muita, muita cena. Também tem muita coisa deles brincando do Carinha e da Valentina, né? Que eu acho que é legal também essa relação deles dois, que é uma coisa mais quase irmãos ali, menos mãe e filho. Então essas cenas também foram muito legais de fazer. Acho que o pessoal vai gostar muito de assistir, que são cenas que dão um respiro ali na temporada, né? E na série como um todo. E acho que é isso que eu posso falar por enquanto. Tem algumas coisas que não são teoricamente spoiler, porque já liberaram nas lives. Eu assisti, por exemplo, você gravando com ele na piscina, gravando com ele jogando videogame. Como que é para você gravar com o Tomás, que é uma criança, né? É, é. Inclusive, finalmente entrei na piscina, eu só entrei na piscina gravando. É sempre um desafio gravar com ele, né? Porque, como você disse, ele é uma criança por exemplo, às vezes a gente tá fazendo uma cena super tensa. Tem uma da primeira temporada que eu adoro, que é aquela. Ele teria que falar: Vocês já fizeram as bases? Aí ele fala: Vocês já fizeram as bases? E eu tô Eu lá vi. super concentrada, a Valentina tava chateada. Do nada, ele fizeram as bases.
Não tem, sabe, não tem o que fazer, ele é uma criança. Então a gente tem que ter paciência e às vezes a cena é muito tensa, mas ele não entende também por que que a cena é tão tensa. Enfim, aí a gente vai ali, a gente se concentra no nosso, claro, mas entendendo que é uma criança que não tem um entendimento ali da, da profissão em si, né? É, mas é sempre divertido também, justamente porque a gente nunca sabe o que que ele vai falar. E às vezes ele tem que falar umas palavras difíceis. Aí erra, se confunde, enfim, é muito engraçado, assim. E a gente nunca sabe o que ele vai dar. Tem cenas também, por exemplo, que você fala, não, ele não vai entender o que que é isso, né? Vamos jogar ali com o que ele dá. De repente, ele fala umas coisas, você fala assim, caraca, ele tocou no ponto. Então, agora que ele já passou quase um ano, né, da primeira temporada, que ele já amadureceu um pouquinho, quando ele vai tendo um entendimento, você vai vendo também que, e quando é criança, né, sempre pega, assim, no sentimento, sempre tem um apelo maior, mas tá bem legal. Ah, eu achei super legal de assistir essa parte do que ele fala das bases, que você ainda ajuda ele, né? Toca aqui e tal. Acho super legal. E depois eu não sei se você assistiu a gente tem uma cena, a gente sempre tá competindo, né, nas cenas também, aquela da piscina. Até hoje, quando ele me vê, ele fala assim, mas fui eu que ganhei, hein? Ele associou comigo a coisa da competição, então fica muito engraçado. E também eu queria saber se teve alguma é, dificuldade dentro da personagem que você viu agora na segunda temporada que não tinha na primeira. Assim, teve, tiveram coisas desafiadoras, que eu não posso falar, mas eu amo isso também. Eu tenho uma coisa de pensar que o maior desafio da minha carreira é sempre o próximo, né? Então, teve sim uma cena que foi muito desafiadora para mim, mas é muito legal porque me movimenta muito também. Mas eu acho também que como a gente já tinha gravado a primeira temporada, o especial de Natal, meio que eu já tenho a Valentina dentro de mim. Então, tem lugares que já são mais fáceis de acessar. E é muito interessante também como a gente percebe coisas que a personagem faria, o que ela não faria, o que ela falaria, o que ela não falaria. E nesse sentido, tanto a Priscila quanto a Natalie, quando estão dirigindo a cena, deixam a gente muito à vontade. O próprio Apóstolo, né? Quando ele vai fazer a marcação da câmera e tal, ele fala: Ah, mas você acha que a Valentina estaria sentada ou estaria em pé aqui? Ela estaria mexendo aqui na câmera ou ela estaria fazendo outra coisa? Então, e aí a gente já responde prontamente, porque já está dentro da gente, assim. Às vezes eu acho que eu respondo, acho que eu não respondo a sua pergunta, eu vou respondendo, eu vou Não, divagando, vou responder outras coisas. não, respondeu. E também eu queria saber sobre todo esse sucesso da série, como que foi ver tanta gente se encantando assim pela história que vocês estão criando. Ai, é muito doido, né? Quando eu penso assim, acho que o episódio 3 do especial de Natal tem 5 milhões de visualizações, assim, eu não sei, eu não consigo dimensionar quan- quanto é isso, quantas pessoas assistiram isso. E aí eu fico impactada, assim, porque eu também nunca vou escolher fazer um trabalho pensando no sucesso ou pensando no dinheiro, não é isso que me move, né? Como eu falei anteriormente, é contar essas histórias, histórias que eu acho que precisam ser contadas. E aí você vê que isso chegou para muita gente e do mundo todo. Pô, é maravilhoso, é bom demais, assim, é muito, muito bom. E dependendo também do sucesso que for a segunda temporada, existe a possibilidade de ter uma terceira? Você faria uma terceira? Com certeza. Espero, inclusive, né? É, Todo mundo, eu acho, né? Nessa expectativa. tá todo mundo na expectativa, porque tem muita gente achando que vai encerrar o ciclo na segunda temporada. Enfim, aí não sei porque é mais uma questão do
canal, da produção, né? Mas a gente sempre espera que a história seja contada até o final. Quero muito que elas tenham uma boa resolução também de todas as questões que vão ser levantadas ali. Espero que dê tudo certo, que o casal fique muito bem, que elas sejam muito felizes. Esse é o meu desejo para o final da série. E qual o aprendizado, assim, a experiência que você teve como atriz que você sempre carrega com você? Nossa, que, que pergunta boa! Essa É veio até do Twitter. O pessoal do veio Twitter. muito bom, que é até para refletir, assim. O aprendizado, nossa, são tantos, tantos, tantos aprendizados, assim, tá sendo uma oportunidade incrível. Acho que dentro desses 22 anos de carreira, eu acho que eu sempre quis ter uma oportunidade como essa que eu tô tendo agora, de fazer um trabalho contínuo, que é aquela coisa que eu disse de estar ali gravando todos os dias, porque você melhora muito tecnicamente, você usa suas ferramentas como atriz. E ao mesmo tempo, esse trabalho está tendo uma visibilidade muito boa, né? Está tendo uma projeção muito grande. E isso também é novo para mim, e isso também me ensina muito. Então, é isso. Assim, eu sou, como eu falei, né? Eu sou muito tímida, então a parte de atuar para mim é mais fácil, mas essa parte de lidar com os outros, com a expectativa dos outros, de fazer entrevistas, isso para mim também é um desafio, também me tira da minha zona de conforto. Então, também é um aprendizado. E aí são inúmeros, inúmeros, inúmeros. Esses são só os maiores, assim, que eu tô citando. Nesses 22 anos, teve algum momento da sua carreira que você chegou a pensar em desistir? Ah, muitos, 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 muitos. E, assim, trabalhar com arte é sempre um desafio muito grande, né? Inclusive, eu ainda não me sustento como atriz. Eu preciso fazer muitas outras coisas para poder sustentar a minha atriz. Eu brinco sobre isso, né? Que a minha modelo sustenta a minha atriz. E no ano passado mesmo, assim, antes da pandemia, eu estava tava fazendo trabalhos bem legais. E aí, quando teve a pandemia, enfim, parou tudo, né? O nosso mercado parou totalmente. E aí, no começo do ano, estava bem, bem, bem difícil, assim, para mim. Tava bem desanimada. Acontecem coisas também que às vezes deixam a gente meio chateado, assim, né? De coisas que você não acha muito correta, muito ética. Eu acho que isso não só para mim, né, mas para qualquer pessoa, sempre aparecem outras formas de você cortar caminho e se manter firme no propósito, com os seus valores, sabendo que às vezes você poderia estar num outro lugar que você gostaria de estar, mas que você teria que fazer coisas que você não concorda, é sempre muito difícil. E tinha acabado de acontecer uma situação muito bem assim, um pouquinho antes da série. Eu falei, cara, não, não é pra mim, não, sabe? Ficava ali muito em conflito, né, com os meus valores, com as minhas coisas, porque às vezes a gente vê outras pessoas atravessando a frente, você fica assim realmente refletindo, né? Se vai dar certo um dia, se é isso mesmo, se não é. E aí apareceu a série, então foi uma injeção de ânimo, sabe? E aí as premiações e esse carinho das pessoas e essa projeção para o mundo todo e ver que o seu trabalho ele tem valor e que você pode se manter sendo uma pessoa correta, ética, profissional, isso foi muito importante. Que bom que você não desistiu, então, que temos você aí, Stupid Wife. Mas eu queria saber quais outros projetos a gente pode esperar você esse ano. Que já foram feitos ou que ainda serão feitos? Pode ser um pouco dos dois. Oh, tá. Tem um longa-metragem que eu gravei antes da pandemia, que é de terror, que eu tô com muita expectativa também, e que deve sair esse ano, que se chama Sala Escura. Tem o curta-metragem que eu gravei no ano passado também, que é sobre o Holocausto Brasileiro, que foi um trabalho bem, bem, bem pesado, mas que também é muito necessário.
que deve sair esse ano. Não sei se vai estar em exibição ou não, porque eles devem concorrer festivais primeiro, né, antes de ir para exibição a público. Tem a websérie dos Marotos, que é um projeto antigo também, acho que é 2016, 2018. Foi bem quando eu comecei, assim, nesse universo de webséries, que também tinha parado nesse momento. E aí agora eu vou voltar a gravar já em abril. E aí eles já vão colocar em exibição quando tiver pronto o episódio. E por enquanto é isso. Ai, tô ansiosa. No, Eu não no gosto de momento filme, não tô com nada. eu não gosto de filmes Ah. de terror, mas eu vou assistir você. Não, eu também não. Vou ser muito sincera. Não gosto. Tenho medo, sim. Não gosto de assistir. Mas, enfim. Nossa, foi difícil fazer. Mas tem um público aí que curte, né? É, e muita gente pediu para eu perguntar a você no Twitter, quando que você decidiu virar vegetariana? Você é vegetariana, né? Ou é vegana? Sou vegetariana. Vegetariana. Algumas refeições veganas, mas sou vegetariana. Foi logo depois que eu me mudei do Rio, assim, que me mudei para o Rio. Eu me mudei para cá e aqui eu acho que as pessoas têm uma cultura, né, de cuidar muito do corpo, da saúde, que foi uma coisa que eu me identifiquei bastante. E, e aí eu comecei a frequentar um grupo de meditação, que é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer também, mas lá no Paraná meio que não tinha acesso, não sabia direito como fazer. E aí aqui comecei a frequentar. E aí fiquei mais ou menos um ano, meditando direto. E aí, no meu aniversário, eu fui lá, fiz uma refeição e tal, e eu comi carne, e eu passei muito, muito, muito mal. Parecia que meu corpo já não estava, aceitando aquilo, porque eu também já queria parar de comer carne. Mas eu acho que não, eu também não forcei a barra, não foi uma coisa que eu fiz assim de um dia para o outro. Então, meu corpo simplesmente parou de aceitar. Aí eu fui parando de comer carne, depois, um ano depois, fui parando de comer frango também, mas porque eu meio que fui passando mal, assim, me sentindo mal de ter um bichinho dentro de mim. Sempre gostei muito dos animais. E aí pensar que eu tava comendo um bichinho, não sei, assim, aquilo parece que não condizia mais com a minha forma de vida, né? Depois eu parei de comer peixe e tal, enfim. E aí deve fazer foi desde 2015, 2016, já faz muito, muito tempo. Mas acho muito legal falar também que eu fiz isso porque eu me sinto melhor assim, mas eu sempre procurei ajuda profissional, porque você tem que saber daí como substituir, né, todas essas proteínas, as vitaminas, tudo isso através de outros alimentos. E eu fui fazendo de uma forma gradual também, porque tem pessoas que param assim tudo completamente, depois acabam ficando com algum tipo de deficiência, tem algum problema de saúde. Então eu fiz tudo com acompanhamento médico direitinho. E eu sou bem correta, assim, na minha alimentação para realmente não deixar faltar nada. Mas hoje eu não sinto falta nenhuma, realmente, sou muito feliz não comendo animais. Que bom. É, e muita gente também pediu para eu perguntar, é a pergunta unânime do Twitter, quando você volta pro Twitter? Ah! E essa é difícil, essa é bem difícil. Não sei se eu volto ou não. Assim, tem coisas boas, mas a internet em si, né? É muito bom ter essa troca com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a internet às vezes se torna um lugar onde as pessoas acham que tem o direito de falar qualquer coisa sem pensar muito no sentimento dos outros, porque tá ali atrás de uma tela, enfim, ninguém tá vendo seu nome, ninguém tá vendo seu rosto, né? Principalmente no Twitter, que ninguém usa nem o próprio nome. Então, não sei se eu tô preparada, não. Mas É era isso. legal trocar com as pessoas, responder, e lá tem que ser respostas curtas, e às vezes faziam perguntas longas, depois eu falo, depois eu respondo, deixa para um dia de live. Porque olha só, a gente fica falando, 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 tem coisa que não dá para responder ali em não sei quantos caracteres, mas são poucos, né? Sim, acho Tem que coisa agora que aumentou. aumentou, olha que bom, tá vendo? Mas é isso, Buiá. Muito obrigada pela entrevista. Eu estou esperando Ah, a caravana Valu em Belo Horizonte. Você já veio que aqui bom. alguma vez?
Eu fui para gravar o curta no ano passado, em outubro. Quero muito voltar, passei muito rápido. Só fui no Mercadão, que é a primeira parada de ponto turístico. Mercado Central. Comprei cachaçinha e Ah, comprei. O que que era aquilo? Rapadura, pé de moleque, não sei. Comi alguma coisa muito boa. Quero muito voltar, quero ir para Inhotim também, que é super artístico, né? Um museu a céu aberto, assim, quero muito uhum. conhecer. E eu adoro os mineiros. Meu melhor amigo é mineiro, então. Ah, tô esperando vocês aqui com a caravana Valu, então. Ah, tá bom. Iremos, iremos. Muito obrigada, Buiá, pelo tempo e pela entrevista. Adorei falar com você. Eu sou muito fã dos seus trabalhos. Obrigada, eu que agradeço. É sempre muito bom a gente poder mostrar um pouquinho o nosso lado como pessoa e tá aqui divulgando a série também, né? Enfim, fazendo chegar até outras pessoas. Obrigada pela oportunidade. Muito legal mesmo, passou tão rapidinho. Foi, por mim eu ficava 5 horas falando com vocês, Tá batendo papo, já passava um café, a gente já tomava um cafezinho. comendo pão de queijo. Exatamente, que inclusive aí também é maravilhoso. Obrigada, Buiá. Obrigada, Natasha. Beijinhos e até uma próxima.